Ok, turma, tudo bem com vocês? Então, esse pequeno vídeo aqui é para esclarecer para vocês esse material que foi colocado aí sobre circuitos básicos com diodos. É fato que a gente já vem em aulas anteriores mostrando, né, alguns circuitos envolvendo diodos, e uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é que os circuitos que a gente está mostrando no primeiro momento são circuitos envolvendo tensão DC, ó. Então, esse circuito básico aqui, ele é formado por uma fonte de 10 volts, um diodo, né, um diodo de silício, e um resistor de 1 kΩ, todos três elementos em série. Ao lado, a gente tem o que a gente chama aqui, ó, de curva característica do diodo. No eixo da abscissa, a gente tem a tensão do diodo, que é dada em volts, no eixo da ordenada, a gente tem a corrente, que é dada em miliampere. Detalhe que se percebe que a corrente, ela é uma curva, né? E aí a corrente ela vai subindo de forma a partir de um valor determinado de tensão. A gente sabe que se o diodo é de silício, ele começa a conduzir, ou seja, os elétrons começam a atravessar a barreira de potencial a partir de 0,7 volts. Então, esse circuito aqui, para análise, é muito simples, né? Se a gente quiser determinar o valor da tensão desse resistor, da corrente que passa nele ou da corrente do diodo, basta fazer a análise da lei de Kirchhoff das malhas, né? Utilizando também a lei de Ohm. Importante ressaltar aqui que esse diodo está polarizado diretamente, ó. O lado positivo dele, que é o catodo, está ligado no lado positivo da fonte. O lado negativo dele, que é do catodo, está ligado ao lado negativo da fonte. E aí a gente pode achar o valor da tensão desse resistor. Como? Eu sei que esse diodo de silício ele tem uma queda de tensão de 0,7 volts. Essa queda de tensão vai ser considerada aqui. Então, eu pego 10 menos 0,7 e eu tenho a queda de tensão em cima desse resistor. Com a queda de tensão, eu posso, com o valor da resistência, achar a corrente que está passando aqui nesse circuito. É o que está sendo mostrado aqui no desenvolvimento desse cálculo para vocês. O outro circuito que a gente tem aqui é um circuito série com corte. Chamar a atenção aqui, né, que eu tenho uma fonte de alimentação ligada em série com um diodo, que está reversamente polarizado, e ligada em série com um resistor. Por que em corte? Porque se você observar, o catodo está ligado no positivo da fonte e o anodo está ligado no negativo da fonte. Então, isso faz com que o diodo entre em corte, e então ele se comporte de forma ideal como um circuito aberto. Logo, o fluxo da corrente aqui é zero, então se não vai ter corrente, a corrente do diodo aqui é a mesma corrente que passa no resistor, porque o circuito está em série, então se não tem corrente passando no resistor, a tensão em cima dele vai ser zero. Então, isso aí é o que a gente apresenta nesse circuito. O outro circuito que a gente tem aqui é um circuito também com polarização, só que agora com polarização direta, né? Ó, o anodo ligado com o positivo da fonte, o catodo ligado com o negativo da fonte. Só que um detalhe relevante aqui é que, ó, a tensão é de 0,5 volts, ela é menor que a tensão, né, do diodo de silício. Ele está falando aqui que é o diodo de silício. Atenção, o diodo de silício ele começa a conduzir a partir de 0,7. Então, se você for achar VR aqui, ou a corrente, você vai ver que não vai ter condução desse diodo, porque essa tensão a tensão da fonte é muito menor que a tensão, né, do diodo de silício. Aqui a tensão do diodo de silício, ó. Então, tem que tomar cuidado com o valor dessa fonte aqui, que ela tem que ser maior para poder permitir com que os elétrons atravessem a barreira de potencial e haja condução de corrente no circuito. O outro circuito que a gente tem aqui é um circuito série de diodos conduzindo. Detalhe importante, aqui é redesenhado o circuito, você tem uma fonte de tensão de 12 volts, você tem a consideração da tensão do silício, que é de 0,7, a tensão do germânio, que é de 0,3, né? Os dois diodos, ó, silício e germânio, estão polarizados diretamente, por isso que a gente trouxe para cá o elemento da bateria. E aí você tem eles em série com uma resistência de 5,6 kΩ. O que está querendo aqui? Está querendo a tensão V0, né?
que é a V0, e está querendo a corrente que passa nesse resistor. Vale ressaltar que a corrente ID, essa corrente aqui, ó, gente, ela é a mesma corrente que está passando aqui, ó, porque o circuito ele está em série. Se eu pegar 12 volts e subtrair com a soma dessas duas quedas, que é de 0,7 com 0,3, eu vou ter a queda de tensão em cima desse resistor, que é a V0. No caso, eu vou ter aí os meus 11 volts. Com a tensão com a resistência, eu posso achar corrente. Pega a tensão, divido pela resistência, eu tenho a corrente, que é uma corrente de 1,96 mA. Então, você tem aí a corrente e a tensão nesse circuito, em cima desse resistor. Aqui já tem um circuito com duas fontes, né? Então, o que a gente observa aqui, né? Que tem duas fontes, né? Uma reversa da outra, uma fonte de 10 e uma fonte de 25. Então, se eu pegar essa de 20, também analisando pela lei de Kirchhoff das malhas, é uma única malha aqui. Se eu pegar 25 e subtrair com 10, né? Você tem aí uma queda de tensão, né, de 15 volts. Né, levando em consideração que esse diodo aqui, ele vai respeitar para o processo de polarização o valor da tensão maior. Então, essa tensão aqui vai ser o quê? Um diodo que vai ficar polarizado reversamente. Então, a polarização reversa, ó, olhando para a fonte da tensão maior, que vai polarizar o diodo, ela vai fazer com que esse diodo, ó, tenha esse comportamento aqui, ó, fique aberto, né, polarizado reversamente. E aí, com essa situação, se eu quiser achar VD, como ele vai estar aberto, então o fluxo de corrente aqui vai ser zero. Mas eu posso, se eu botar um voltímetro, por exemplo, aqui, né, para medir essa tensão nesses dois pontos, o que eu vou ter? Eu vou ter menos 15 volts. Isso é o que está sendo detalhado aqui de forma bem clara, para depois vocês darem uma lida nessa parte aqui, tá bom? O último circuito que a gente tem aqui é um circuito com diodos em paralelo. Olha que legal, um diodo de silício em paralelo com um diodo de germânio. Só que assim, ó, os dois estão em paralelo, então eles estão em competição para ver quem conduz mais rápido. Como o silício conduz só quando chega a 0,7 e o germânio já em 0,3, então o germânio vai entrar em condução primeiro do que o silício vai entrar em corte. Então você tem aí, ó, um novo arranjo do circuito. E aí, a partir desse novo arranjo, você pode achar a tensão que está aqui, ó, em cima desse resistor de 2,2 kΩ, né? Levando em consideração a tensão de 0,3 e a tensão da fonte, que é de 12 volts. E aí eu tenho, né, aqui uma tensão de 11,7 volts em cima, né, lá da V0. Eu gostaria de pedir a vocês que refizessem, né, a análise desses circuitos que a gente acabou de ver, e a partir de refazer essa análise, eu gostaria que vocês fizessem esses exercícios, né? O primeiro exercício aqui, ó, olha só, eu tenho um circuito em série, uma fonte de alimentação, que ele diz que ela é de 8 volts, ó. Um diodo, esse diodo aqui, ele está polarizado diretamente, observa isso. Uma resistência de 2,2 kΩ. O que ele está pedindo? Ele está pedindo para vocês calcularem o valor da VD, o valor da IR, perdão, da VR, o valor da ID e o valor da IR. Considerar que o diodo aqui ele é de silício, ok? Considerar que o diodo é de silício. Perdão. No exercício 2, o que ele está querendo que vocês façam no exercício 2? Eles querem que vocês usem o mesmo circuito, só que agora, ó, opa, o valor da fonte é de meio volt. O circuito está polarizado diretamente, só que a fonte ela saiu de 8 e foi para meio. E agora? O que vai mudar na VR? O que vai mudar na IR, na ID e na VD? Então, responde aí para mim. No terceiro exercício, o que ele está querendo? Que vocês determinem o valor da V0, que é a tensão que está aqui em cima desse resistor. Para achar o valor dessa tensão, o que ele deu de informação? Bem, você tem dois diodos, um polarizado diretamente, outro polarizado diretamente,
E os dois são de 0,7 volts, a queda de tensão dele. Olha aqui, a VD, ó, 0,7 volts. Cada um é 0,7 volts. A fonte, ela é de 12 volts. O que ele está querendo? Que vocês calculem a potência do diodo e a corrente do diodo. Então, potência, que é lá na lei de Ohm, tensão vezes corrente, né? A corrente D, que é essa corrente que está passando aqui, né? E a V0. Levar em consideração que esses diodos aqui estão em série, então a gente vai ter uma soma aí dessas quedas de tensão, né, deles, ok? E por fim, ó, a gente tem um circuito onde eu tenho 12 volts na fonte de alimentação, eu tenho uma tensão que tem que ser calculada, que é a V0, ó, que é a tensão em cima desse resistor de 5,6 kΩ, e agora eu tenho, ó, uma tensão em cima desse diodo, que é de 0,7, e uma tensão também em cima desse diodo. Levando em consideração que os dois são de silício, ó, porque são 0,7 volts. Só que o detalhe importante aqui, ó, esse diodo está polarizado diretamente e esse diodo está polarizado reversamente. O que ele quer? Ele quer que vocês achem V0, ele quer que vocês achem V2, ele quer que vocês achem a potência do diodo 1, a potência do diodo 2 e a corrente D, ok? Então, esses exercícios aí são exercícios para vocês treinarem, principalmente análise de circuito, né? Porque agora a gente entra com conceitos que foram vistos lá em Fundamentos da Eletrotécnica, lei de Ohm, lei de Kirchhoff, e envolve dispositivos eletrônicos já, que são, no caso, a novidade aí, os diodos, que os resistores foram vistos lá em Fundamentos da Eletrotécnica, ok? O que vocês vão fazer? Façam os exercícios, se tiver dúvida, manda no Remind para mim, tira a foto do exercício, aponta onde é que está a dúvida e a gente vai tirando de vocês as dúvidas. Coloca lá nos comentários, né? Se vocês não entenderam, o que vocês não entenderam, para a gente poder, né, interagir em relação a esses exercícios que vocês estão fazendo, ok? Lembrando que é muito importante que vocês assistam as videoaulas, que vocês leiam, né, os materiais que a gente está enviando e, principalmente, façam os exercícios, ok? Muito obrigada pela atenção de vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula.